Vamos lá então, iniciando o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 17, Sede Perfeitos, e entramos agora na seção das instruções dos Espíritos. Seção que eu particularmente gosto bastante, né? Gosto quando os Espíritos trazem reflexões, trazem para nós orientações, porque, embora o trabalho de Kardec esteja voltado para desenvolver o nosso entendimento, os Espíritos falam muitas vezes não, né? Falam sempre pela linguagem, pelo conteúdo e até mesmo pela vivência que eles tiveram junto aos temas que eles abordam, né? Eles falam direto ao coração. Então é uma linguagem mais voltada, né, para aquele que ouve, para aquele que precisa desse esclarecimento, né? Então é aquele mais acolhimento, né? Eu acho bem bacana. Então nós estamos nessas instruções, o nosso item é o número 7, o dever. E também, né? Então o dever, eu queria, antes de começarmos a fazer o estudo do texto do Evangelho, ler um texto pequeno também aqui que foi produzido pelo Momento Espírita, que eu achei bastante interessante, porque ele fala não apenas do dever, mas o título Direitos e Deveres, que é algo muito presente hoje na nossa vivência do dia a dia, dentro de uma sociedade, até mesmo dentro da nossa própria Constituição. Nós temos ali os direitos e deveres dos cidadãos. Quais são os meus direitos e quais são os meus deveres? São duas palavras que têm um peso bastante, um peso grande, porque exige de nós o entendimento para a nossa vida em comunidade, daquilo que eu tenho o direito de receber, para que eu tenha uma vivência equilibrada, sadia, e ao mesmo tempo também exige o dever daquilo que eu tenho que cumprir para fazer com que a minha participação dentro da sociedade também seja uma participação saudável. Então eu vou ler para vocês esse texto para iniciar aqui as nossas reflexões e depois a gente vai para o nosso estudo do Evangelho especificamente. Muito se ouve falar a respeito dos direitos do cidadão. Nunca os direitos foram tão exaltados como nos últimos tempos. Criam-se códigos e códigos estabelecendo os mais variados direitos das criaturas. Tanto o consumidor quanto a criança e o adolescente têm seus direitos assegurados por lei. A imprensa nunca teve tanta liberdade de expressão como na atualidade. Isso demonstra um grande progresso, não há dúvida. Todavia, não podemos esquecer que, ao lado de qualquer direito, há também um dever. Ambos devem andar sempre juntos para serem legítimos. Mas o que infelizmente vem ocorrendo é que cada um só reclama dos seus direitos, relegando os deveres ao esquecimento. O fornecedor, que é também sem dúvida consumidor, será que pensa como tal nos direitos dos outros quando elabora seus produtos? Ou será que só lembra dos direitos do consumidor na hora de reclamar dos seus direitos? A criança e o adolescente, será que são alertados de que também têm deveres para com a sociedade em que vivem? Há cidadãos que gritam alto pelos direitos de protestar, de fazer greve. Alegam que a greve é um instrumento legítimo para quem quer ver seus direitos respeitados. Todavia, o que não levam em conta tais cidadãos é o direito das outras pessoas. A greve será um instrumento legítimo sempre que, com esse ato, não esteja desrespeitando o direito dos outros. Se desrespeitar, por mais justa que seja a discussão, a greve já não será legítima. Poderá até ser legal, mas não será honesta. Não podemos desejar, como pessoas lúcidas que pretendemos ser, que o nosso direito afronte o direito do nosso semelhante. Quando estamos discutindo com o patrão por causa do salário, por exemplo, é um direito que temos, e é um dever do patrão pagar-nos o que nos seja devido. Mas a comunidade à qual servimos
não tem que pagar o preço da nossa contenda. Se o médico deixa de atender aos doentes, não é o patrão que ele está afrontando. Passa a dever à comunidade, porque fez juramento de salvar vidas, e não de salvar vidas quando ganhasse bem. Ou se o professor deixa centenas de crianças analfabetas, está faltando com o sentimento de fraternidade e com o dever assumido perante a própria consciência. O chofer ou o cobrador não devem, em nome do seu direito, deixar toda a comunidade sem condução, quando sabem que os trabalhadores que dela dependem terão descontados os dias faltados, porque, em tese, o patrão não vai querer saber se é greve ou não. As pessoas comuns precisam poder ir e vir, já que os mais abastados não viajam nos coletivos. Assim, se estamos nos sentindo acossados pelos baixos salários, violentados pelos maus tratos profissionais, ou se temos qualquer dificuldade a acertar em termos funcionais, a nossa pendência será com o patrão, seja ele o governo, seja o empresário da iniciativa privada. Jamais o povo, já demasiadamente desrespeitado, humilhado e desconsiderado. O dever principia sempre para cada um de nós do ponto em que ameaçamos a felicidade ou a tranquilidade do nosso próximo e acaba no limite que não desejamos que ninguém transponha com relação a nós. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. Então esse texto foi baseado na pergunta 111 do livro Ante o Vigor do Espiritismo, psicografado pelo Raul Teixeira, e também desse item o dever que nós estamos estudando aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Geralmente, quando nós estudamos esses textos evangélicos, ou esses temas evangélicos, bom dia Alcileia, bom dia Miriam, bom dia Angelina, bom dia Bruno. Quando estudamos então esses textos evangélicos, como eu comentei com vocês já em outras situações, existe uma tendência muito natural da nossa parte, e isso naturalmente generalizando, a fazermos uma separação daquilo que eu sou no momento em que minha consciência se encontra voltada para essa vida espiritual, para essa vida religiosa, e existe aquele outro lado da minha personalidade, quando a minha consciência vive dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade. Então, infelizmente, nós fazemos essa separação. Dentro de um ambiente, num determinado momento, eu tenho determinados comportamentos. Eu demonstro determinadas características da minha personalidade. E quando eu me volto para o outro aspecto da minha vivência, eu então mostro aquele aspecto mais exigente, aquele aspecto mais agressivo. E nós estamos, e foi assim durante muito tempo, bom dia, Amori, durante muito tempo, e continua sendo assim, mas felizmente nós estamos estreitando cada vez mais a distância entre esses dois caminhos, sermos uma coisa num ambiente e sermos outra em outro ambiente. E é importante para nós que no momento em que nós abraçamos uma filosofia, como no nosso caso, muito mais do que a doutrina espírita, a filosofia cristã, já que a doutrina se baseia nos ensinamentos morais trazidos por Jesus, há a necessidade de nós unificarmos esses caminhos e mostrarmos que nós temos uma conduta, não importa onde nós estejamos. E isso é bastante difícil, porque sempre dentro de um ambiente religioso, e essa é uma característica de todas as pessoas, não importa qual é a crença que ela tenha, naquele ambiente ela se torna mais dócil, se torna mais pacífica, se torna mais harmônica. Já numa vivência em sociedade, quando ela não recebe aquilo que ela espera, ela então se coloca numa condição diferente, de autodefesa. E essa autodefesa, muitas vezes, acaba fazendo com que os nossos instintos falem mais alto. E quando o instinto fala mais alto, a razão acaba ficando em segundo plano.
Então, quando nós estamos num ambiente, por exemplo, no nosso caso, num ambiente fraterno, de uma casa espírita, de um grupo espírita, não importa se é virtual, se é físico, naturalmente nós estamos ali com o propósito de ouvir falar sobre aqueles temas e conversar com as pessoas sobre aquele tema, sobre aqueles temas. Então nós ficamos numa condição mais pacífica, mais participativa, mais fraterna. Fora desse ambiente, naturalmente eu falo, né, quando nós não temos aqueles grupos exaltados, falamos de um modo geral. Fora desse ambiente, nós conversamos com as pessoas sobre situações do nosso dia a dia, situações da vida. Política, esporte, questões da sociedade. E não temos aquele compromisso fraterno que existe dentro do ambiente religioso. Então eu trato as pessoas bem porque eu sei que lá eu serei tratado bem. Se por acaso, fora daquele ambiente, eu começo a perceber uma certa hostilidade, então muitas vezes eu me preparo para essa hostilidade. E geralmente respondendo da mesma forma. Então percebemos que a nossa personalidade, ela começa então a se modificar de acordo com o ambiente, de acordo com as pessoas, de acordo com os temas que estão sendo tratados. Eu percebo muito, pelo fato de nós termos uma convivência contínua, de que a forma como nós conversamos, a linguagem que nós utilizamos, o tratamento que nós temos uns com os outros, é sempre muito fraterno, muito tranquilo. Mas é muito interessante quando nós começamos a conversar com pessoas de outros ambientes, quando a conversa muitas vezes se torna mais agressiva, se torna mais vulgar, com palavrões, com expressões que nós não utilizamos, num ambiente como esse. Isso porque nós percebemos que temos que manter esse pensamento elevado, essa linguagem mais elevada. Num ambiente comum as pessoas não são assim. Num ambiente familiar, num ambiente social, qualquer que seja. Então é muito interessante você conversar com uma pessoa e ela começar a se expressar através de palavrões, através de expressões que são mais agressivas, a gente fica meio chocado. Isso porque, pelo fato de nós não estarmos preparados, de um modo geral, para poder tratar dessa forma os assuntos. Exatamente pelo hábito que nós desenvolvemos de abordar temas filosóficos, temas doutrinários, temas evangélicos, de um modo mais culto, de um modo mais equilibrado. Então nós percebemos esse contraste que existe dentro da nossa vivência em sociedade. Mas o mais interessante que isso é que nós somos contaminados por esses ambientes. Por mais que nós desejemos, a partir de um certo momento de convivência, nós começamos a incorporar também a personalidade daquele grupo. E aí então nós começamos a perceber essa separação. De imediato, claro, nós nos esforçamos para fazer com que isso volte à sua condição natural. Então começamos a conversar com as pessoas de um modo diferenciado, começamos a tratar das questões com mais cuidado, começamos a sermos mais seletivos nessa busca de grupos da nossa convivência. Mas o mais interessante não é nós separarmos quem é bom ou quem não é bom. O mais importante de tudo é nós focarmos de que modo que nós estamos nos comportando, não importa em que ambiente seja. É claro que nós vamos buscar aquele ambiente com o qual nós temos mais afinidade. Nem todas as pessoas eu posso considerar minhas amigas, muitas vezes são conhecidas, mesmo sendo pessoas da família, tem uma convivência um pouco mais distante. Outros grupos tratam de assuntos que nem sempre são do meu interesse. Não é uma questão de ser um assunto saudável ou não saudável, é um assunto que me interessa ou não me interessa. Mas muito mais do que nós fazemos essa seleção, o que é bastante natural, é nós nos comportarmos com a mesma linha de conduta nesses ambientes onde nós nos encontramos, conversando e convivendo com essas pessoas. Não somos melhores, não somos piores. O importante é nós pensarmos que tipo de conduta eu optei em viver. Para nós espíritas, para nós cristãos de um modo geral, nós escolhemos viver dessa forma. Nós temos mais equilíbrio,
a tentarmos desenvolver esses valores, não por uma questão de estereótipos, não porque ele é religioso, ele vive daquela forma, porque nós decidimos, pelo tipo de instrução que nós recebemos a respeito da nossa condição de espíritos, da nossa condição de aprendizes trabalhando por uma elevação moral, nós optamos por esse tipo de conduta, porque sabemos, dentro da nossa visão, que é o meio mais adequado, que é o meio mais elevado, o meio mais eficiente de chegarmos a essa condição de elevação. Então nós decidimos viver dessa forma. Algumas pessoas, muitas vezes se expressando de uma forma mais vulgar não no sentido negativo, a gente lembra que vulgarização, vulgo é algo popular, algo vulgar é algo popular. Vulgarização significa popularizar alguma coisa. Kardec, na sua época, trabalhava pela vulgarização da doutrina espírita, para fazer com que ela se tornasse acessível a todas as pessoas. Então, quando nós falamos de um modo mais vulgar, é de um modo mais natural, como nós vemos na sociedade, utilizando as suas expressões naturais, algumas vezes falando numa linguagem que, para nós, é considerada um pouco abaixo daquilo que nós esperamos. Mas mesmo tendo essa forma de viver, são pessoas que trazem no coração princípios elevados. Então o fato de alguém falar palavrão, por exemplo, não significa que seja uma pessoa inferior. Muitas vezes, pela cultura que ele possui, ele se expressa daquela forma, mas as suas ações são muito mais nobres do que aqueles que muitas vezes optam por uma linguagem mais culta, uma linguagem mais sofisticada. Isso entra naquele conceito que nós temos das máscaras sociais, que nós chegamos a conversar há pouco tempo. Então a tendência é que, com o passar do tempo, nós vamos retirando essas máscaras, para fazer com que nós... Não, os jovens é muito natural, André. Eu me recordo que na época na época de adolescência, eu convivia em vários ambientes diferentes. Ambiente religioso, ambiente social, ambiente de profissional. E é natural nós absorvermos, porque a juventude é uma fase de formação de caráter. E nós somos absolutamente influenciáveis, até porque o jovem procura sempre se afinizar com um determinado grupo. Ele busca, entre aspas, a sua tribo. Então ele busca essa semelhança. Daí então a linguagem, a forma de se vestir, o seu comportamento. Então a juventude é muito natural que passe por essa fase. Mas a partir de um determinado momento, quando a maturidade começa a se manifestar, e nós temos já essa consciência da formação do nosso próprio caráter, nós vamos então mudando essa conduta. Então nós vemos nos jovens, por exemplo, falam aquilo que ouvem. Até porque, pelo fato de estarem ali formando o seu vocabulário, formando o seu mecanismo de comunicação, ele usa as expressões que para ele é muito mais simples. Daí então a quantidade de gírias que são utilizadas, de expressões que para nós que temos um pouco mais de vivência, a gente olha um para o outro e fala, o que eles estão falando? Então isso é natural pela fase que eles estão vivendo. Mas o importante é que a partir daquele momento, eles comecem então a ter maior conscientização por esse processo de maturação que estão vivendo. Saem daquela fase de busca de uma comunidade e começam a se inserir numa comunidade mais global. E aí começam a perceber quais são os seus direitos, quais são os seus deveres e quais são as consequências que acabam vivendo a partir do momento em que praticam direitos e deveres ou infringem direitos e deveres. Nesse texto que nós lemos, vimos aqui então sobre direitos e deveres de um cidadão dentro de uma sociedade. O direito de greve, por exemplo, que foi abordado, certamente foi escrito num determinado momento em que o nosso país tinha essas tantas manifestações. Então foi muito oportuno na época, e não deixa de ser oportuno também hoje,
Vemos aqui no nosso país tantas e tantas manifestações, pessoas que se manifestam de uma forma pacífica, organizada, outros que são mais exaltados, mais agressivos. E a pergunta é, de que forma que nós aplicamos esse entendimento sobre os nossos direitos e os nossos deveres? Pelo fato de nós estarmos ainda passando por um processo de desenvolvimento moral, principalmente, é natural que esse sentimento de egoísmo, onde o ego, o próprio indivíduo, acaba sendo mais importante que os demais, ele faça essa opção por aquilo que para ele é importante, que vai lhe proporcionar conforto, vai lhe proporcionar estabilidade, vai lhe proporcionar um tipo de felicidade, que é o que ele busca, mesmo que seja ainda uma felicidade equivocada. Porque para nós, como a gente já comentou, existem muitos conceitos que ainda não são bem compreendidos. O caso que nós já conversamos de amor, caridade, felicidade. Nós temos um entendimento. Você pergunta para uma pessoa o que é o amor. Ele vai dar um entendimento do amor relacionado com aqueles com quem ele tem afinidade. Mas ele não pode imaginar, por exemplo, amando uma pessoa que ele não conhece, amando um infrator, amando algo que não pode corresponder a ele. A caridade é a mesma coisa, aquele nosso sentimento de caridade ainda mexe muito com o nosso ego, mexe muito com a nossa culpa, mexe muito com as nossas limitações. O sentimento de felicidade é muito confundido com conforto, com alegria, com prazer. Geralmente estendido para aquilo que é externo e não vivido para aquilo que é interno. A minha felicidade nesse estágio em que eu me encontro sempre vai depender de alguma coisa que se encontra à minha volta. Uma posição, uma condição, alguém, um objeto. Então por isso nós estamos em busca dessa nossa formação. Então nesse estágio em que nós ainda somos bastante egoístas, nós buscamos aquilo que para nós é importante. E aquela condição de autodoação pelo próximo, a doação pelo outro, a devoção a Deus, por exemplo, que procura passar para nós, ou procura não, passa para nós, somos nós que procuramos compreender, né? Passa para nós aquele nosso entendimento, né? Só um instantinho, pessoal, por gentileza, rapidinho. Estávamos em... Tá, então é natural que nós busquemos aquilo que para nós é importante e nos esquecemos desse sentimento de autodoação, como nós comentamos há pouco. O Brás colocou: os grandes pensadores já ficam livres das influências do coletivo. Brás, eu acho que é muito relativo, porque quando nós falamos dessa influência do coletivo, não significa que ele vai deixar de expressar aquilo que para ele é importante. Nós já encontramos pensadores, claro que nós consideramos os pensadores aqueles que expressam o seu pensamento de um modo mais global. Nós tivemos aqueles que expressaram ideias um pouco preconceituosas, um pouco restritas aos seus interesses, mas aqueles que já conseguiram atingir esse grau de compreensão mais elevado, certamente as suas ideias correspondem às ideias, por exemplo, do próprio cristianismo, só que sem aquele conceito religioso. Eles não falam da religião. Eles falam, por exemplo, daquilo que é universal. Porque o cristianismo nada mais é do que a forma de expressão dessas leis universais. Só que é expressa dentro de templos religiosos, é expressa a partir de uma visão mais espiritual. Mas se pegarmos os grandes filósofos da humanidade, os grandes pensadores, tudo aquilo que eles falam, independente das crenças que eles tenham, correspondem com essas ideias universais. Então, saímos do pensamento individual e começamos a entrar no pensamento universal. E é uma tendência, nós saímos, é como se nós estivéssemos fechados dentro de uma casca de ovo, que representa exatamente o nosso egoísmo, e começássemos a ver o mundo de um modo mais
mais expandido universalmente. Então não apenas os pensadores, que têm a arte de se expressarem através das ideias, das palavras, dos textos que escrevem, mas nós também, que embora não expressemos verbalmente, de uma forma articulada e organizada, nós nos expressamos pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. Então, ao estudarmos, que eu comecei tudo isso falando para vocês, daquelas duas formas que nós nos comportamos, de uma forma espirituosa, de uma forma fraterna dentro de um determinado ambiente, e de uma forma mais individual, fora desse ambiente, pela influência que nós recebemos. Quando nós temos esses dois caminhos, então, eu disse para vocês que é muito natural que haja essa separação pelo nosso nível evolutivo, mas também é natural que conforme nós vamos amadurecendo, esses caminhos começam a se tornar mais próximos, a distância começa a ficar mais estreita, até o momento em que ele vai se convergir num único caminho. E não importa onde nós estejamos, o comportamento vai ser o mesmo, a nossa conduta vai ser a mesma. E por isso é fundamental para nós que tenhamos essa visão, para que a nossa conduta, para que o nosso comportamento demonstre claramente a filosofia que nós temos. Demonstre claramente que nós conseguimos compreender os ensinamentos que diariamente estamos vivendo. E quando nós atingimos essa compreensão, nós vamos então falar e agir da mesma forma no ambiente familiar, no ambiente profissional, no ambiente social, dividindo espaços numa mesma comunidade. A nossa conduta vai ser sempre a mesma. Nesse momento nós temos essas variações. Tem hora que eu perco um pouco a paciência, que eu fico um pouco mais distante daquele meu comportamento que eu considero, entre aspas, padrão que eu estabeleci. Eu quero agir dessa forma no mesmo ambiente. E aí então nós falamos sobre o comportamento que nós temos, as ideias que nós transmitimos, mas também, no nosso cotidiano, tudo aquilo que me influencia. A minha parte cultural, a minha parte alimentar, a própria parte social, a parte religiosa. Eu começo a ser mais seletivo, para tentar unificar. Então, na verdade, nós vamos vivendo, bom dia, Morena, nós vamos vivendo como se fosse numa pirâmide, em que a base dessa pirâmide representa todo o universo que nós escolhemos. São os prazeres, são tudo aquilo que para nós é importante. Conforme nós vamos evoluindo, esses prazeres que dizem respeito à nossa vivência no mundo material começam a ser descartados. E aí então o nosso universo começa a ficar muito mais restrito às questões mais elevadas. Para o mundo físico, dá a impressão de que, olhando de baixo para cima nessa pirâmide, as nossas opções vão ficando menores. Até chegar o momento em que nós chegamos no topo, e aqueles que estão embaixo vai dizer: mas se você optou em ficar nesse pequeno espaço que você tem, que vida que você tem, afinal de contas? Já para o mundo espiritual é o contrário. É aquela pirâmide de cabeça para baixo, em que inicialmente, para o mundo espiritual, nós somos muito pequenos, pelo fato de nós não termos nenhum tipo de comportamento, nenhum tipo de ideia que corresponde a esse ambiente espiritual, fora da matéria e imaterial. E ele vai se expandindo cada vez mais conforme nós vamos evoluindo. Então são duas pirâmides que nós podemos colocar, uma em cima, de ponta para baixo, e a outra com ponta para cima. E naquele ponto de contato entre elas, é exatamente aquela fase de transição. Quando nós saímos daquilo que diz respeito a esse mundo físico, de prazeres, de fantasias, de ilusões, para essa realidade espiritual, que ainda assim é algo muito difícil de nós entendermos a partir dessa perspectiva que nós temos hoje. Falar de mundo espiritual para nós é falar de alguma coisa que muitas vezes vinha a ser utópica. É algo que ainda fica muito restrito às nossas fantasias, às nossas ideias.
Brás colocou, né? Às vezes um sábio tem que se calar de posse da razão e esperar o tempo advogar a seu favor. É a questão do silêncio sábio, né? Algumas vezes as ideias são das mais elevadas e outras vezes as ideias devem ficar guardadas, exatamente por não encontrar o momento e nem encontrar o ambiente. Então, muito bem. Ao falarmos, então, dessa ideia que nós temos dos deveres, percebemos, então, que nessas instruções não temos uma instrução voltada para os direitos. Exatamente porque o direito, no que diz respeito à sociedade, cada sociedade tem a sua forma, tem a sua legislação. No que diz respeito aos deveres, embora tenham também essa parte de legislação, nós entramos num campo muito mais profundo, que são os deveres morais. E é exatamente aí que chega para nós essa instrução de Lázaro, aquele mesmo Lázaro, que é entendido, né, como sendo aquele que ressuscitou a partir da ação de Jesus, que é algo que nós vamos estudar, obviamente, lá no livro A Gênese, nesse capítulo que nós falamos sobre os milagres de Jesus. Então Lázaro, após a sua desencarnação, continuou ali como um espírito em evolução e participou também da elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse artigo de Lázaro foi publicado lá na Revista Espírita também, e depois Kardec então utilizou essa mensagem para compor as instruções dos Espíritos desse capítulo 17. Então nós temos aqui o dever. Vamos perceber então que aquilo que ele fala nessa passagem vai tratar exatamente dessas questões morais. E ele traz uma observação interessante, porque ele faz uma separação entre aquilo que é moral e aquilo que diz respeito às nossas obrigações dentro da sociedade. Uma obrigação dentro do lar, uma obrigação dentro do ambiente profissional, uma obrigação dentro do ambiente social, como, por exemplo, respeito às leis do trânsito. Bom dia, professor. Respeitar a lei do trânsito, respeitar uma fila num ambiente comercial, isso é uma obrigação de qualquer cidadão. E quem faz isso, a princípio, não cumpre nada além da sua obrigação. Vamos então aqui a mensagem para a gente refletir um pouco mais. O dever é uma obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontramo-lo nos mínimos detalhes, como nos dados mais elevados. Quero falar aqui somente do dever moral, e não do que se refere às profissões. Aqui a gente para um pouquinho porque tem um detalhe fundamental para nós analisarmos. Porque existe uma ligação muito próxima entre aquilo que é uma obrigação moral e aquilo que é uma obrigação profissional. Nós já chegamos a falar sobre isso, que esse, na verdade, é uma visão que nós temos hoje muito comum no nosso mundo, de que você, cumprindo o seu horário e cumprindo as suas tarefas, você corresponde às suas responsabilidades. Então não importa qual é a minha profissão. E saindo desse ambiente profissional, nós podemos entrar também na própria participação das atividades domésticas. Porque quando nós falamos em profissões, dá a impressão de que aquele que vai para a rua trabalhar tem um destaque diferente daquele que fica em casa. E na verdade não é. As nossas responsabilidades são as mesmas. Seja para uma empresa, seja para a própria família. Então nós já conversamos sobre isso, que não importa o que você faz, mas importa como você faz. Porque é aí que nós entramos dentro do universo dos deveres morais. Porque nós temos aquele profissional, por exemplo, contratado, tem o seu salário, claro que não é o salário que ele gostaria, porque dentro da nossa visão humana, visão terrena, nós gostaríamos de trabalhar pouco e ganhar muito. Porque com esse muito que nós ganhamos, entra no campo das ocupações, né? Porque dentro desse mundo
do mundo físico, essa alta renda que nós vamos ter vai ser para aproveitar o resto do momento que nós não trabalhamos para desfrutar dos prazeres que o mundo pode oferecer. Então eu quero ganhar muito, trabalhar pouco, e com esse muito que eu vou ganhar, eu vou gastar para fazer aquilo que eu tenho vontade. Só que, infelizmente, são pouquíssimos aqueles que conseguem encontrar uma, entre aspas, felicidade como essa. A maioria de nós costuma, então, trabalhar muito para ganhar pouco, e isso faz com que brote em nós, isso gera em nós, uma constante insatisfação. E a partir dessa insatisfação, eu vou começar então a realizar aquela minha atividade profissional dentro daquilo que eu sou obrigado a fazer. Geralmente me queixando, geralmente insatisfeito. E aí então, nós todos passaram, Brás. Não tem aquele que não passa no mundo como o nosso. Então, nós nos esquecemos do dever moral. Qual é o dever moral? É aquele em que eu me comprometi com aquela empresa, eu aceitei aquela remuneração, eu sei qual é a minha atividade e eu devo cumpri-la da melhor forma. Ao contrário do que acontece, eu entro para aquela empresa, já entro reclamando do salário, reclamo da atividade e faço meia boca aquilo que eu sou obrigado a fazer. Para a empresa, muitas vezes fica satisfeita com sua atuação. Outras vezes insatisfeita, então ela demite o funcionário. Demitindo o funcionário, ela vai contratar outro. E nas mesmas condições, provavelmente vai cair. Talvez trabalhando com um pouco mais de eficiência, ele vai conseguir então manter a sua ocupação. Mas aí então, dentro dos deveres morais, a empresa com o dever de valorizar o indivíduo, que embora ele seja visto como um mero funcionário, é uma pessoa que se dedica àquela atividade. E por outro lado nós temos o funcionário, que vê o indivíduo que o contratou como sendo o seu patrão, e se esquece da pessoa humana que se encontra ali, e não a pessoa jurídica. E aí então nos esquecemos desses deveres. No centro espírita eu corro para ser voluntário e faço da melhor forma. Vou para a empresa ou vou para a minha casa, para um ambiente onde eu me encontro que muitas vezes não sou reconhecido, sou cobrado. Eu faço aquilo que eu sou obrigado a fazer, eternamente insatisfeito. Então essas insatisfações que nós vivemos no nosso dia a dia, num mundo como o nosso, acabam obscurecendo, acabam tornando mais nebulosa essa minha ideia do dever. O dever moral. Para Deus tudo, para a terra nada. E aí nós começamos a fazer então aquela separação. Utilizando aquela ideia da dupla personalidade, em que eu tenho uma personalidade voltada para Deus e uma personalidade voltada para os homens. Sendo que na verdade a minha personalidade deve ser a mesma. A minha responsabilidade como espírito deve ser a mesma, onde quer que eu esteja. Então Lázaro fez essa separação inicialmente só para trazer para nós essa ideia. Que ele quer falar da obrigação moral, não da obrigação profissional. Mas dentro da obrigação profissional nós não temos como tirar também a obrigação moral. Essa dicotomia natural, Regina, porque é mais ou menos a ideia dos direitos e deveres. Nós separamos aquilo que é meu direito, e aí então eu busco aquilo que para mim é mais prazeroso, e a ideia do dever, que tem aquele peso de obrigação. Então eu procuro separar a minha forma de agir dentro desses ambientes. Por isso que eu falei para vocês, inicialmente, são dois caminhos extremamente distantes. Hora de fazer a prece, todo mundo pega nas mãos, todo mundo fecha os olhos, coloca aquela musiquinha de fundo, eleva o pensamento, e na hora do dia a dia você fala o que quer, você pensa o que quer, você liga a televisão e reclama de todo mundo. Por que não se fala, por exemplo, em política dentro de um centro espírita? Ah, não, porque isso aí é assunto que tem a ver com o mundo, isso aí não me interessa. Você não é um ser, um indivíduo inserido dentro desse contexto? Você deve participar dele, mas deve participar de um modo equilibrado, cumprindo com o seu dever moral
de respeitar aquele que também pensa igual ou aquele que pensa ser diferente. Então, com o passar do tempo, conforme a gente vai amadurecendo, nós vamos diminuindo essa distância entre esses comportamentos. Até, como nós conversamos, ele vai se tornando um comportamento único. Um comportamento padrão para onde quer que nós estejamos. Seja no mundo físico, seja no mundo espiritual, seja no ambiente religioso, seja no ambiente social. Nós seremos reconhecidos pela nossa personalidade única onde quer que nós estejamos. Não existe aquela coisa dentro da própria família, que é um ambiente muitas vezes mais agressivo nesse caso. No centro espírita você não faz isso. E aí nós, claro, com o nosso orgulho ferido, nós respondemos à altura. Só que na verdade, qual é o nosso dever moral? Escolher aqui a forma como nós desejamos, onde quer que nós estejamos, independente de quem esteja ao nosso lado. A nossa personalidade ela não deve ser alterada de acordo com o ambiente. É mais ou menos quando nós andamos numa via pública e vemos um adesivo no carro da frente. A minha educação depende da sua. E dentro do meio espírita nós poderemos utilizar a minha espiritualização depende da sua. A minha espiritualização depende da do outro? A minha espiritualização depende da minha forma. Exato, Miriam. Então nós nos alteramos, algumas vezes com múltiplas personalidades. Em cada lugar nós temos um comportamento diferente. Aí tem aquele que olha para você e fala assim, quem te conhece, hein? Aliás, nos trabalhos de obsessão isso é muito interessante, né? Os espíritos olham para o médium e falam assim, você pensa que eu não te conheço? Aí dá aquele gelo no estômago e fala, vixe. Mas esses são os casos mais extremos, não vem ao caso agora. Mas certamente nós temos que ter essa vigilância, essa autovigilância ligada ao tempo todo, para que nós nos policiemos. E não esperemos que as críticas venham ressaltando exatamente essa mudança de atitude que nós temos de acordo com os ambientes. O Hermes colocou em cima, tendo o homem certo no lugar certo, o trabalho fica mais prazeroso. Mas a gente tem que... Mas o detalhe, Hermes, é que nesse mundo como o nosso, com tão poucas oportunidades e tantas cobranças, nem sempre nós temos a oportunidade de fazer aquilo que a gente gosta. A gente faz aquilo que precisa. E aí entra um elemento fundamental, que é exatamente o sacrifício, o autossacrifício. Eu sei que isso que eu faço não é o melhor que eu gostaria, mas é o melhor que eu tenho. Então eu vou valorizar ao máximo. Só que o mundo não pensa dessa forma. 2, 3, tantas e tantas caras, né, Norma? São as máscaras que nós temos, mas é muito natural isso. Sempre que a gente ressalta um aspecto negativo da nossa personalidade, nós temos que ter uma certa... até ter um pouco de tolerância conosco mesmo, exatamente porque nós estamos numa fase de aprendizado, uma fase de mudança, uma fase de aperfeiçoamento. E é natural que surjam que se manifestem esses defeitos. Do contrário, a gente fica o tempo todo se cobrando por uma coisa que nós não sabemos ainda. O Braço colocou lá em cima, quando trabalhei em algumas empresas, a defendia de unhas e dentes como se fosse minha. Mas é uma ideia que nós temos que ter. Mas muito mais do que a paixão pela instituição, é a responsabilidade que nós temos com o compromisso que nós assumimos. A Alcileia colocou, né, temos atitudes que magoam cada vez que nos sentimos ameaçados na nossa zona de conforto. Essa zona de conforto, ela foi estabelecida a partir da nossa visão como seres encarnados, não como seres desencarnados. Porque aí nós entramos então, essa nossa zona de conforto, ela vai ficando cada vez menor conforme a gente vai se sacrificando. Mas espiritualmente ela vai ficando cada vez maior conforme nós formos nos modificando. Hermes colocou, fui e sou até hoje vibrador com a minha profissão. Felizmente, né, Hermes? Mas se a gente perguntar, por exemplo, com todos aqueles
que praticam essa atividade, veremos uma insatisfação quase que geral, o que é justificado. Condições de trabalho, rendas, exigências, cobranças. Vamos lá então, continuando em frente. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhas, e suas derrotas não sofrem repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas ele se mostra frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas como precisar esse dever? Onde ele começa? Onde acaba? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e termina no limite que não desejaríeis ver transposto em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos. Sofrem todos pelos mesmos motivos, a fim de que cada um pese judiciosamente o mal que pode fazer. Não existe o mesmo critério para o bem, que é infinitamente mais variado nas suas expressões. A igualdade em relação à dor é uma sublime previsão de Deus, que quer que os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal desculpando-se com a ignorância dos seus efeitos. Aqui no geral ele está querendo dizer o seguinte, que Deus nos colocou todos nas mesmas condições para aprender da mesma forma, através das próprias experiências. Essa pedagogia divina, que é uma expressão que eu sempre trago para vocês, ela mostra exatamente isso. Todo mundo aprendendo com a lei de causa e efeito. Nós aprendemos pela própria experiência. Se fazemos o certo, desfrutamos da recompensa. Se fazemos errado, vem então a punição, que vem através da dor. Então, lembrando daquela expressão budista que eu comentei com vocês, que diz que não existe o certo ou errado. Existe aquilo que faz bem e existe aquilo que faz mal. Nós vamos aprendendo, então, com o passar do tempo, a perceber esses resultados. E aí, então, através desse processo inicial de adestramento, porque adestramento é recompensa e punição. Se nós acertamos, vem o biscoitinho. Se nós erramos, vem a chacoalhada. Até o momento em que nós despertamos a nossa consciência e começamos a fazer escolhas, agora de uma forma correta, não mais esperando a recompensa. Eu faço porque eu sei que é certo e eu não faço porque eu sei que é errado. Mas para que a gente possa atingir esse nível de consciência, existe um caminho longo de desenvolvimento moral. Mas por enquanto a gente vai vivendo o quê? O adestramento. E conforme a gente vai evoluindo, esses resultados vão se tornando cada vez menos intensos. Eu não preciso ser recompensado com floreios, com fogos de artifício, e nem preciso ser punido com chibatadas. Porque os nossos erros também vão diminuindo. É uma tendência natural. Quando nós falamos sobre mundos evolutivos, esses ambientes evolutivos em que nós mas é uma consequência natural do estágio. Mas a gente lembra, Tio Teco, que esse chicote já não é mais tão agressivo como no passado. É isso que eu queria passar para vocês. Comparar, por exemplo, os erros que nós praticamos hoje com os erros do passado, nós perceberemos que os erros que nós cometíamos anteriormente era simplesmente vida e morte, agressividade e violência. Tudo se resumia nisso. Hoje não. Hoje tem aquela coisa assim, eu fiquei chateado porque meu marido, porque minha esposa, porque meu filho. No passado a pessoa era colocada para fora a pancada quando não era morta dentro de casa. Hoje, quando acontecem esses extremos, isso choca a sociedade.
houve uma época no passado em que isso era comum. Não apenas comum, como era permitido. Como nós vemos ainda em algumas dessas sociedades que ainda trazem esses resquícios do passado. De apedrejamento, de chicoteamento, mas isso é um atraso moral da própria sociedade. Mas no passado isso era comum. Não apenas comum, como fazia parte de uma legislação que permitia esse tipo de ação. Então nós temos assim que assassinatos, mortes, duelos eram ações comuns na nossa sociedade. Hoje não. Então isso mostra que sim, nós tivemos a oportunidade de evoluir. E essa evolução trouxe para nós um resultado que é exatamente essa diminuição da nossa dor. Então os nossos erros, conforme a gente vai evoluindo, vão se tornando menos graves. Consequentemente, os resultados também são menos graves. E isso é resultado do quê? De evolução. Ao atingirmos um determinado nível evolutivo, em que os nossos erros já são praticamente insignificantes, e nós já vimos isso em muitos depoimentos que chegam para nós, como por exemplo no próprio livro Céu e Inferno, nos Espíritos Felizes, fazem um relato de suas vidas em que o erro provavelmente foi ter esquecido o chinelo sujo na porta de casa, ou entrado com o sapato sujo, esqueceu de limpar. Esse era o grande pecado que ele cometia. Esqueceu a toalha molhada em cima da cama. Nossa, que pecado! Esse era o erro que ele comete. O que acontece com o espírito quando atingiu esse nível evolutivo? Ele vai então para o nível mais elevado de existência, quando ele é migrado para novos mundos, para novas lições. Mas enquanto isso, nós estamos aqui, não mais vivendo a brutalidade que era generalizada no passado, mas também não vivendo aquele paraíso que nós desejávamos, ou que nós desejamos. Continuando aqui, o dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma intrepidez da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e dócil, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, mas permanecendo inflexível diante das tentações. O homem que cumpre o homem que cumpre o seu dever, ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais que a si mesmo. É a um só tempo juiz e escravo na sua própria causa. Juiz, quando se julga, avaliando as suas ações, e escravo, nesse caso, quando se sacrifica por algo maior que ele mesmo. O dever é o mais belo galardão da razão. Ele nasce dela como o filho nasce da mãe. O dever é o mais belo galardão da razão. Então nós saímos daquele estágio ainda instintivo, impulsivo e irracional e entramos na razão. Essa nossa razão começa a trazer para nós a consciência dos nossos deveres. Ou seja, nós vamos nos elevando naquela pirâmide que diz respeito ao nosso mundo material. Mas ao mesmo tempo também vamos ascendendo naquela pirâmide que diz respeito ao mundo espiritual. Aquela pirâmide invertida, onde nós começamos com pouco e vamos conquistando cada vez mais conforme nós vamos evoluindo. É mais ou menos igual ao livre-arbítrio. Quando nós estudamos sobre este conceito, eu trouxe para vocês um exemplo de um restaurante. Quanto menor o nosso grau de razão, de entendimento, menores são as nossas opções. Não temos liberdade plena de escolha. Porque o nosso livre-arbítrio, embora nós possamos tomar todas as decisões que nós quisermos, ela é muito mais restrita do que nós imaginamos. Exatamente porque a própria lei divina, mas é exatamente o que eu quero colocar agora, o braço. A nossa lei divina, a lei divina que rege a nossa vida, ela nos dá algumas opções, não todas as opções. Essas restrições vêm pelo corpo físico que nós utilizamos,
pelo tipo de sociedade que nós temos, pelos relacionamentos, pela condição financeira, pela nossa saúde. Olha quantas restrições nós temos, acreditando que nós somos o máximo. Então é mais ou menos quando você pega alguém que tem algum distúrbio metabólico, algum distúrbio alimentar, e você o leva a um restaurante. Oferece para ele aquela mesa farta. Olha quanta coisa para você comer. Mas eu não posso comer doce, não posso comer fritura, não posso comer massa, não posso isso, não posso aquilo, não posso pagar aquele prato que é muito caro. Então ele começa a ficar com o livre-arbítrio dele cada vez mais restrito. Então ele vai ficar restrito a uma saladinha, a um bifinho grelhado, e eu vou te oferecer, usa o seu livre-arbítrio, o que você quer escolher, a salada ou o filé? Aí você vai colocar o dedinho no queixo e vai falar assim, eu vou comer tal coisa. Sim, você utilizou seu livre-arbítrio. Só que o seu livre-arbítrio estava muito mais restrito do que você imaginava. Já aquele espírito que tem consciência do que ele pode ou deve comer, ele tem a mesa inteira à disposição. Mas ele vai escolher aquilo que para ele faz bem. Aquilo que para ele é benéfico. Então vejam bem, o nosso livre-arbítrio, como a gente já colocou nesse modelo, é como se fosse um leque. Quanto mais infantil é o espírito, quanto mais primitivo, mais ignorante da sua condição ele é, mais fechado esse leque se encontra. Quanto mais esclarecido, maior, mais ele se abre. E exatamente por ter à disposição todas essas opções, ele, pela consciência, pela razão que ele tem, envolvendo o seu dever, as suas necessidades, responsabilidades, ele vai escolher aquilo que para ele é melhor. Aí a gente entra naquilo que Paulo de Tarso disse. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isso é a conscientização. Isso é o resultado da razão. Por isso, então, a própria lei de Deus nos coloca nessa condição de restrição para o nosso próprio aprendizado. Nós vamos aprender naquele lugar. Eu sou um espírito livre. Tá, você é livre, mas você não pode sair de onde você mora. Você tem que morar naquela casa, com aquela família, vai ganhar aquele salário, e você se acha o cara livre. Livre é um espírito que viaja pelo universo. Livre é aquele espírito que tem consciência de tudo aquilo que ele pode fazer. Mas muito mais do que isso, consciência daquilo que ele deve fazer. Então nós achamos que viver naquele cubículo, para nós é liberdade. E lembrando, mais uma vez, aquela passagem de Renato Russo, lá da Legião Urbana, a disciplina é liberdade. Quanto mais disciplinado, mais racional, mais responsável, maior é a sua liberdade. Come torresmo e a barriga não dói, e ele vai pensar se come ou se não come, se é legal ou se não é. Ele vai olhar e vai falar assim, poxa, mas o torresmo é a pele do bichinho, eu não quero fazer isso. Mas ele pode comer se ele quiser. Esse livre-arbítrio com responsabilidade, o tic-teco, é algo que nós também achamos, Não, eu tenho plena liberdade de escolher aquilo que eu quero. E mal ele percebe que ele está dentro de uma pequena jaula, se achando o máximo. É aquele passarinho na gaiola dizendo assim, eu vou aqui dentro. Olha como eu posso voar. E ele não percebe as grades que estão em volta dele. Nós somos assim. Então, mais uma vez, o dever é o mais belo galardão da razão. Ele nasce dela como o filho nasce da mãe. O homem deve amar o dever, não porque ele o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque ele transmite à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Foi aquilo que nós comentamos há pouco. O adestramento e a consciência. Não devemos atender ao dever com medo de sofrer, de deixar de ganhar aquele biscoitinho. Devemos fazer o certo porque nós sabemos que é o certo. Para finalizar, o dever se engrandece e esplende, sob uma forma sempre mais elevada.
em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa, porque ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, mas deseja que a grandeza de sua obra resplandeça aos seus olhos. Então, conforme a gente vai se conscientizando, vem como consequência a elevação. A elevação significa harmonia com as virtudes do Eterno, como foi dito aqui por Lázaro, ou com o pensamento divino, em toda a sua plenitude. Hermes, é aquilo que eu falei para vocês. A nossa consciência ainda vive em função desse adestramento. Não existe o certo e errado, guardemos bem isso. Existe aquilo que faz bem e que não faz bem. Muitas vezes nós achamos que um bem é algo que traz um prazer para nós, mas naturalmente isso vai se revelando para o indivíduo. É aquele indivíduo, por exemplo, que durante uma fase da sua vida cometeu um crime, ou se tornou uma pessoa egoísta, agressiva. Quem manda na minha casa sou eu. Eu sinto prazer em fazer isso. Calma. A lei universal vai colocar tudo no seu devido lugar. Se não naquele momento imediato, no seu momento propício, no seu momento certo. Então, quando nós temos o parâmetro é a dor, tico-teco. Nós vamos aprendendo com a dor, conforme a dor vai diminuindo, e é uma dor que pode ser imediata, a médio ou longo prazo. Porque o espírito, a gente lembra que a reencarnação, as etapas reencarnatórias que nós vivemos, elas servem para isso. A gente acha que a gente veio aqui somente para provas e expiações, mas o que são provas e expiações? Do que experiências que vão dosando para nós aquilo que é o bom e aquilo que é ruim. Eu reencarno, tenho uma vida ali toda oba-oba, toda à vontade. Sim, a dor é consequência, sem dúvida. Ela é um aprendizado que todo mundo tem. A própria Joana de Ângeles fala que a dor é a melhor professora para os rebeldes, para aqueles que ainda são ignorantes, para aqueles que não compreenderam ainda o real sentido da vida. Mas a dor vai se tornando cada vez mais dócil, conforme nós vamos nos tornando também alunos mais dóceis. E fica uma professora diferente. Então a nossa encarnação é o quê? Nada mais é do que a vivência das consequências do passado e das oportunidades que nós temos de construir o futuro. Então o melhor momento que nós temos é agora. Nós não podemos viver o futuro que não chegou, trazendo as suas características, e não podemos voltar no passado para mudar aquilo que provocou aquela dor. O nosso presente hoje é uma ligação extremamente importante e profunda com o nosso passado, que trouxe as suas consequências. Nós estamos agora felizes ou infelizes, mas ao mesmo tempo é a oportunidade que nós temos de construir esse futuro. Para nós que atingimos esse grau de consciência, vivermos esses deveres, essas responsabilidades, essa disciplina agora, vai trazer para nós aquilo que o futuro que nós desejamos já está prometendo. Viva uma relação difícil, viva uma condição difícil, e isso tudo é consequência do passado. Comece a viver, mesmo diante dessas dores, com esse auto-sacrifício, com essa responsabilidade da melhor forma, que o futuro está sendo semeado. Nós temos no nosso canteiro somente aquelas árvores cheias de espinhos. Nós temos que colher aqueles frutos, levando picadas, arranhões, mas ao mesmo tempo nós estamos aqui do lado, semeando novos frutos que serão colhidos lá na frente. Que pode demorar pouco, mais ou menos, pode demorar muito, mas aquela semente que foi lançada, a partir dessas escolhas, desse modo que nós vivemos, certamente vai trazer o seu lucro. O grande problema para nós é termos paciência. Paciência para esperarmos o momento certo, paciência para fazermos as coisas certas e esperarmos os seus resultados, fazermos aqueles sacrifícios que ainda precisamos fazer. Então o dever é isso.
Como foi dito por Lázaro, numa passagem aqui em cima, ninguém vai te premiar por fazer a coisa certa. Nós temos aqueles que reconhecem publicamente, que te recompensam, mas o dever de fazer alguma coisa pessoal é tão nossa que somente com a consciência mais desenvolvida nós vamos perceber que a coisa deu certo. E ao mesmo tempo também é quando a gente não faz a coisa certa. É aquele momento em que nós negligenciamos a nossa responsabilidade. Só que isso, ingenuamente, não traz consequências para ninguém. Não traz o mal maior. Eu só não estava afim de fazer a coisa certa. Isso já é para nós uma manifestação do nosso estado interior. Pode não ter trazido prejuízo para ninguém, mas poderia ter trazido. Mas traz uma consequência para nós, que vamos nos mantendo cada vez mais atrasados. Então, quando nós estivermos diante de uma responsabilidade, não importa onde ela esteja, não importa qual seja, façamos aquilo que a nossa consciência diz para fazer. Se a nossa consciência diz para não fazer nada, é porque a gente está com algum problema. Mas certamente façamos o melhor, mesmo que ninguém esteja vendo. Mesmo que isso não traga responsabilidade para ninguém. Façamos simplesmente o certo por ser a coisa certa. Nós já estaremos cumprindo com o nosso dever. Pessoal, fechando por aqui então o nosso estudo de hoje. Falamos sobre o dever, um texto aqui do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. O próximo tema que nós vamos abordar será a virtude. Vamos falar sobre um pouquinho sobre as virtudes, sobre os defeitos, que é o oposto das virtudes. Depois falaremos sobre o homem superior.